o hospital que existia aqui. Pronto, depois fui preso, fui para a PIDE, lá para o Porto, estive lá 20 dias, lá saí com calção e tal. Pronto, e a nossa vida era todos os dias isto, tiros aqui, tiros acolá. De outra vez ia até era o João do Taco, também é conhecido, ia à frente, eu ia atrás e ele deu-me o pisca para eu virar para trás, mas eu disse, se tu vais eu também vou. A mim mandaram-me 6 ou 7 tiros, só subi lá nos guarda-lamas e o cara. E a ele só lhe mandaram um tiro e entrou-lhe aqui num braço e ele debaixo do relógio. Pronto, chegamos lá, à vinda para cá, ainda estavam lá os guardas, pronto, mas já veio o Fortunato falar com eles, que eles não nos queriam deixar passar outra vez para cá. Lá falou com eles, era um homem com mais conhecimentos e tal. Pronto, lá viemos. Da outra vez, era eu, trazíamos uma família, uma mulher e 6 ou 7 filhos. Era o Manel Pereira americano, o pai daquela rapariga que está ali. Eu vinha à frente, um dos guardas ainda está vivo. Ali por cima da gorda, e os gajos trancaram-me um poste do telefone na estrada. Eu mandei um motor ao poste do telefone e o americano, com um Volkswagen, lá vai ele e às mulheres e aos garotos direitos a vilar. Depois, eu não tinha carta, era um senhor Aurélio, que era o condutor. O condutor era eu, mas ele vinha ao lado. E depois ficou-me entalado do lado direito, com a cabeça. Então, os guardas, ainda está vivo, um dos guardas. Então, como é? Tu é que vais a conduzir e coisa? Não, o homem é que passou para o outro lado e tal, eu não ia nada a conduzir. E eles já recebiam dinheiro, mas recebia um, não dava ao outro, toca nós ali sempre a andarmos à rasca. Na fronteira, pronto, chegávamos lá, só os contavam, dávamos X em cada um, mas já se pode falar destas coisas. Depois, claro, entregámos ao Fortunato, ao Picota e tal, e eles é que os atravessavam para o lado lá da fronteira. Mas nós ainda não estávamos a largar dos carros, eles os estavam a contar. Pronto, e tenho mais peripécias, fui 2 vezes preso e tal. Meti o carro aos bidões do Alcatrão, e ok, mas estavam cheios, o carro não aguentou. E parou-se por ali. Na altura, eles, ora bem, nos primeiros anos, tinha eu pai que é 15 anos, pagavam 8 contos, 9. Depois, mais tarde, 4 anos depois, assim já havia muitos passadores, já pagavam 3 contos e meio, por aí. Já havia muita concorrência. Agora, um homem que sabe muito disso é este que atravessou a pé, que ainda era uma altura ainda muito mais difícil do que a nossa. Olha, o dia que estava para sair, eu e outro colega, e vinha cá a comer bacalhau e por vinhos, e vinho que vamos. Nós íamos juntar ali a 20 metros, pouco mais da minha casa. E depois fomos juntar então com 12, éramos 4 vilares, 2 de Sotelinho, um de Silveira, outro de Gralhós, outro de Firmas, e de Viada. Nós de Vilar e os de Sotelinho passávamos na fronteira, já com nada fosse, porque nós ali, então, o passador deu-nos um garrafão de 5 litros de vinho para bebermos, deixámos a fronteira para bebermos os 12. Mas eu e o outro que está na minha casa, conforme íamos pelo caminho, tocava beber um e eu beber outro. Quando chegou o garrafão chegou à fronteira e vazio tudo. E depois o passador dizia, então, beber essa pessoal. E eu disse, olha, toma o garrafão, digo você. Ele agarrou no garrafão e disse, já vai vazio. E eu disse, porque vertou, a rolha saltou fora e vertou. E estávamos assim perto da fronteira, 100 metros de da fronteira. E eu falava assim, já não conhecia o terreno, estava a falar à minha maneira. Chegou o passador espanhol. Dizia, cara, estou com este sacho. Que era um que chamavam Sérgio. E eu botei a mão ao braço, que eu conhecia bem. E disse assim, Sérgio, quem estás com o sacho? Que ele já vinha para casa para abrir, para a prisão. E ele dizia, arraste-me o nome para conhecer-me. Eu disse, talvez que me davas com o sacho, para nós. Dali fomos, passamos a fronteira, nós, os de Vilar e os Sotelinhos, já vivíamos na fronteira, conhecíamos aqueles palmos, não nos importávamos muito. E fomos parar perto de Abraião, um povo que chamam Rosato, só que não vi esse Tonho.
um povozinho que ali à beira de Brim, chamam-lhe Rojola. Chegamos ali, eu não sei, eu tinha um garrafão de ola de 16 litros, caneca e bebemos. Mas estava no alto, tinha posto o som de sorveio outro de gralhoso ao garrafão, já estavam borrachos de tudo, e disse, rapaz, já estamos à beira da fronteira, pensamos já para lá, que não pagamos nada aos prestadores nem nada, vamos a pé já nós. E eu só disse, estavam aqui em Brim ainda. Então, ali 2 dias, depois veio um caminhão, um tolo assim por cima alto, levaram-nos até Pamplona, que só que ninguém conhece Pamplona. Levaram até Pamplona, até à beira do rio, e se carregaram na beira do rio, lá na ponte. Depois vieram 3 carros, levaram-nos até acima à montanha, aos Pirineus. Íamos os Pirineus abaixo, e os pessoas disseram, olha, isso para aí abaixo, lá embaixo está um barracão, isso para o barracão. Aquilo era coisa pique, um caiu para a frente, atirou com 9, todos entre os outros, com 9. E então, fomos direto ao barracão, depois veio lá um passador ter connosco. Andavam lá 2 senhores à caça, e no lugar de dizer que era que nos ia buscar, não, ainda não matou medo. Disse, lá naquela aldeia, lá carabineiros, tenho cuidado, que vem-me prender. Isto era por 11 horas da manhã. Às 3 da tarde vai-nos buscar para seguirmos, para ir connosco, para irmos com ele. E nós estamos assim, será que ele irá-nos levar aos carabineiros? Nós da fronteira, claro, já sabíamos de tudo. Íamos atrás dele, mas íamos aqui, outros acolá, como passados, a ver a história, porque talvez não fosse levar aos carabineiros, isso é para ser os carabineiros, cada um fugia onde podia. Mas não, lá levou-nos ao alto, chegou ao alto, mandou-nos lá ficar, disse, para ficar aqui que eu vou buscar de comer. Nós, disseram, vai para chamar os carabineiros, assim uns para os outros, e cercamos o alto, um monte. Eu sábado vinha sozinho, vinha acompanhado. Vimos que vinha sozinho, juntamos-nos, e pronto, lá, todos nos a comer, lá comemos. Dali, seguimos com ele, outra vez, e fomos juntar para ir com 50 e tal. Já ali andámos por umas 6 horas, depois andámos os outros não nos acompanhavam, porque os outros não estavam habituados a andar na fronteira, não nos aguentavam, claro. E foram 2 passadores connosco, e os outros ficaram com os outros. Os 2 passadores connosco, que ele nos disse, ao fim de 2 horas estamos em França. Mas ao fim de 2 horas, no lugar de estarmos em França, apareceram 2 passadores, e aqueles ficavam, tornavam-nos a dizer, ao fim de 2 horas estamos em França. Já iam às 6 horas a dizer que estavam, e não chegavam lá. Ora, havia aí há 4 ou 5 no ano da fronteira, iam cansadinhos já de tudo. Eu e o tal Soutelinho íamos assim, por quase 100 metros de atrás dos outros. Vimos aqueles cansadinhos, começaram a andar, e passaram para dentro do pescador, viram as luzes assim nas montanhas. Diz agora, daqui ninguém sai, saís buscar de comer, e como aqui os que estão bem cansados, eu cheio de fome. E aquele disse, mas agora estávamos, meia hora passámos a fronteira. Mas fizemos ir buscar de comer, hein? Nós os da fronteira, pronto, tínhamos duros. E então, depois lá passamos para a França, foram meter no acortamento de vacas. Mas isso esperamos depois meia hora, que já era dia, depois veio a carreira e levou-nos para Paris. Chegamos a Paris, tínhamos que andar mais 500 km e nós que sabíamos para onde havia ir. Não sabíamos ir de comboio, não sabíamos de carreira. Alugamos 3 táxis, os 12, vinha e levávamos por fora, foi tudo para os táxis. Depois, o que nos mandou ir, que eram 7 contas para o passador daqui e 3 para um que nos mandou ir, que nos dava trabalho, cantina e alojamento. Chegámos daí, foi connosco a uma empresa que daqui lá para onde? Por lá de Chaves, quase para vir assim longe para uma empresa, mas se nos dava trabalho não nos deu. Trouxe-nos de regresso e a 5 deixa-nos numa cidade na polícia. A polícia deu-nos cama. Deu-nos cama e levou os outros, nós nunca mais vimos os passadores, uns 3 meses. Nós depois, a polícia, tínhamos que entrar para lá às 7 horas da manhã, às 8 horas da noite, e só nos dava a abrir a porta às 9 da manhã. Nós, por ter um sábado, abrimos a porta para ir para a cidade, fomos para a cidade e andámos para ir a passear.
nós cheios de fome, porque havia 2 dias que não comíamos, cheios de fome, claro. Vimos um tios com umas barras de pão. Não sei mais que estes aos bolsos, só um tinha um frango no bolso. Porque o dinheiro que levávamos de parte foi todo para os tacos, por 500 km os tacos levaram muito dinheiro. Lá que tiramos um frango, lá que tiramos a barra de pão, e andávamos lá para a cidade a passear, que estava lá, depois fomos para andar um rio, havia uma ponte, e o rio, da parte de baixo ficava mais fundo do que da parte de cima, 2 metros e tal, porque tinha umas comportas, e passavam ali os barcos naquele rio. Vinha o barco de baixo, entrava dentro da comporta, o rio subia e subia para cima. E vinha acima, entrava e descia. Estávamos ali assim a ver aquilo. Cantar passa um minuto assim por nós já à noitinha. E ouvimos falar português. E virou-se para trás a perguntar-nos se nós éramos portugueses, não sabe o que éramos. E lá contávamos a nossa história toda. E já estava assim, vim comigo. Fomos com ele. Foi 1 quilómetro e tal, assim, a subir a montanha. Andavam lá a fazer um bairro. Tinha outra cantina por conta do patrão e habitação e tudo. Chegámos à cantina, foi à habitação, estavam lá mais 3 portugueses. Fomos a formar-nos à cantina e pagaram-nos a cena cada um. E depois íamos de regresso já para a polícia, porque achavam 7 horas da noite, para entrarmos antes das 8. Havia um das tribas, tinha mandado vir um irmão, um primo e 2 vizinhos mais, e tinha chegado da cidade na altura, eles saíram da cantina, foram à habitação, viram lá um minuto, o das tribas, e contaram-lhe que estavam os portugueses, assim, que não sabia se estava o senhor irmão deles. Ele foi atrás de nós, que são-nos, e disse assim, diz amanhã, às 8 horas estás aqui. E nós estamos, às 8 horas podemos estar, porque só nos abrem as portas às 9. A não ser que tu vais lá connosco, que já arranhava um bocadinho, assim, o francês, e lhe passa à polícia para nos abrir a porta antes das 8. Lá foi connosco, abrimos a porta, a polícia abriu-nos a porta antes das 8. Aparecemos lá no trabalho. Arranjou a dar-nos trabalho. Pediu o trabalho e disse que 3 que éramos trolhas e 2 que eram penteiros, que nós nunca fomos. Hein? Mas pronto, lá mentiu. E naquele dia já tivemos cantina e habitação. Hoje andamos lá 1 mês, ou 2, ou 3, ou 4, sem que não aparece a caminhoto, que era de nós, a 2.000 km, que era a beira da fronteira da Alemanha. A 2.000 km. Nós a pé andámos, a primeira noite, um dia andámos 15 horas. Lá íamos parar só um bocadinho, mas iam cansadinhos tudo. Porque quando foi por exame não nos pararem. Os prestadores, que foram buscar de comer e para descansarmos, e eles já descansaram. Eles iam cansadinhos tudo. Nós da fronteira não, mas eles iam cansadinhos tudo. Umas mais significativas que outras, mas que sejam do livro todo para termos uma ideia daquilo que acabámos de ouvir também. Eu parti da minha casa com a ilusão do dinheiro. Deixei lá mulher e filhos no dia 2 de fevereiro. Saímos dali à noite, julgámos ser felizes. Fomos ter com o passador, é de Vilar de Perdizes. Lá ajustamos a passagem, como todos bem sabeis. Sem lhe faltar um tostão, são 9 contos de reis. Os preços estão mais ou menos a condizer com todos. Tendes outra garantia e tudo isso faz fé. Ides andar sempre de carro, só 2 horas a pé. Enganavam-nos dessa maneira. Já lá ia 1 hora e nós no meio dos pinheiros. Apareceram então logo 2 carros ligeiros. Para lá nos encafuaram, era viagem de gala. Não cabíamos lá dentro, meteram-no na mala. Quando os vimos passar, tudo estava em segredo. A esses gajos de pala, toda a gente lhe tem medo. Ali é que foi sofrer 1 noite e mais 2 dias. A cama era na terra, não estávamos para folias. Meteu-nos no caminhão como recos na manada. Era um carro coberto, a gente não via nada. Uma outra vestia as calças por dentro e as molhadas por fora. Parece que se molhou a atravessar um rio. Vestia as calças por dentro e as molhadas por fora. E com os pés na geada, é já de morrer agora. Mas
um triste de um minhoto, quando ia atravessar, caiu-lhe o saco ao rio, já não o pôde apanhar. Quando se passou o rio, que nos estávamos a mudar, eram 70 homens, quase todos a chorar. Dá a ideia das pessoas que andavam a caminhar aí por essas serras. Quando já estavam na França e houve ali uma atrapalhada com os passadores, diz: as chouriças que havia, metemos-las na panela e depois, sem pão nem nada, bebíamos a aguarela. Aos tristes daqueles minhotos, até o olho luzia, bebiam a água lisa, pareciam recos na pia. As duas. Já na França, já em Paris, vou arranjar-lhe trabalho se você é carpinteiro e faço-lhe documentos e já não gasta dinheiro. Prometeu dar-nos trabalho e a casa mobilada e fazer-nos os documentos e não nos mentiu em nada. E para acabar, tenho de fazer a cama, na minha casa nunca a fiz. Quando for à minha terra, já a mulher é mais feliz. Já sei fazer a cama e faço de cozinheiro. Quando quero fazer arroz, fica um caldo ligeiro. Anda-me tudo às avessas, é de cozinheiros bons. Quando quero fazer caldo, então aparece arroz. Isto ainda vamos indo, é coisa que é precisa. Tenho de cozer as calças e que lavar a camisa. Também. Tem. Quando chega ao domingo, mas eu com pouca alegria. Aqui na nossa barraca é uma alfaiataria. É uns a pregar botões, fazem barulho tremendo. Eu deixo já esta merda, não sei botar um remendo. Uma vez estavam lá 3 portugueses juntos, aqui de Vilário, e um pôs a fazer comer também. E então pôs a fazer arroz. A panela de arroz pequena, que é para 3, deu para 18. Esta esteve importante, deu para 18. Ia tirando o arroz um bocadinho de água, depois ia acrescentando com água e um bocadinho de sal, porque a panela estava colada assim de arroz por cima. E depois ia tirando um bocadinho de água e arroz e água, um bocadinho, estava a acrescentar, estava um bocadinho de sal, deu para 18. Esse é que foi cozinheiro, hein? Aí de um passador que tentasse. Nós íamos combinar, se um partisse uma perna, um braço, os outros não saíam dali. Porque nós éramos da fronteira e sabíamos tudo, não é? Porque morreu muita gente na fronteira, ou partiu uma perna ou um pé, vinham bastante para trás e matavam, para não descobrirem. Nós então íamos todos bem combinados, qualquer coisa que surgisse, ninguém arredava a pé. Uns aos outros, ali não havia problema, porque nós, claro, os dois daqui não da fronteira, mas nós éramos 6 da fronteira, 4 Vilário e 2 de Sotelinho. Conhecíamos tudo, claro. Muita gente que aqui está, penso eu, mais antigo, lembra-se do meu irmão Artur, que também trabalhou na imigração, o Tó sabe bem, que trabalhou em conjunto com o Fortunato, com o Galo e com o Bino. Trabalhou muito para casa da imigração e ele fazia parte de uma equipa bastante forte na altura do contrabando da imigração. O Tó sabe, deve saber bem disso. No dia 1 de janeiro de 1965, vinha o meu irmão com o Fortunato numa carrinha Volkswagen de 9 lugares e traziam 11 ou 12 pessoas lá dentro, embora alguma GNR tivesse controlado, eles também já naquela altura o controlavam bem. Nos pisões, a GNR que fazia serviço nos pisões, ali por baixo do Correio, ali o professor Batista sabe aquela subida do Correio, saiu-lhe a GNR, portanto, fizeram em alto e eles não pararam com a carrinha de 9 lugares e a GNR atirou-lhe fogo e matou-lhe 2 homens lá dentro da carrinha. Não foi verdade? Matou-lhe 2 homens dentro da carrinha, 2 homens dentro da carrinha. Eu vinha, se soubesse para o que aqui vinha, eu vinha munido porque eu tenho jornais em casa. A GNR atirou-lhe fogo e matou-lhe 2 homens dentro da carrinha Volkswagen. Portanto, o meu irmão não parou e veio parar cá acima ao pé do Sol e Chuva. Portanto, aí abandonou a carrinha
abandonou a carrinha e ficaram lá os dois homens mortos na carrinha e eles foram a pé até Torgueda. No dia seguinte, a PID, a GNR e toda as autoridades, nós morávamos ali no Toural, onde é que é hoje o Palácio da Justiça, eu tinha alguns 8 ou 9 anos na altura, e vasculharam a casa toda à procura do meu irmão e do Fortunato, essa coisa toda, mas eles estavam em Torgueda. Portanto, o título do jornal, eu tenho lá o jornal em casa, logo a seguir, dia 1 e dia 2, dia 3 de janeiro e por aí fora, até o dia 10 de janeiro, o título era o caso da Frogonete Fantasma. Portanto, eu já, por acaso, já estive no JN, em Lisboa, no Porto, e fui ver, li os jornais desses dias todos, referente a esse caso, dessas mortes que fizeram ao meu irmão nessa tal carrinha. Então, entretanto, o meu irmão esteve preso aqui na cadeia de Montalegre. Posso dizer que esteve preso 13 meses, quando respondeu apanhou 11. Portanto, ainda ficou a dever 2 meses, ainda 2 meses a mais. Portanto, eu soubesse para o que aqui vinha, eu trazia aos jornais, como da outra vez que aqui vim trouxe um livro, eu trazia aos jornais e é um testemunho que podia ler, que se chamava, o título o caso da Frogonete Fantasma. É uma alegria ver este auditório. Agradecer à equipa e aos colegas do Ecomuseu, e vale a pena, aliás está aprovado, darmos as mãos, porque de facto as ações são elas mais gratificantes. Felicitar pela escolha do tema também os colegas, a imigração, e se repararem no âmbito do programa da feira, nós temos diferentes leituras que abordam este tema. Ontem mesmo foi aqui apresentado um livro que falava sobre a questão da imigração. Hoje temos as conversas com histórias e temos depois, no domingo, outras leituras com o filme A Gaiola Dourada, que portanto, foi um filme premiado e que estão desde já convidados. Dizer-vos que tenho, portanto, e já que me toca por esta questão do ofício de livros também, e como estamos na comemoração dos 800 anos da língua portuguesa, dizer que este tema da imigração está ele muito bem retratado aqui, e, portanto, um livro que eu tenho e que agradeço ali ao meu bom amigo Padre Fontes, que retrata a imigração na literatura portuguesa, uma coletânea de textos de Pires Cabral. E há aqui todo um estudo, desde os poetas, desde os escritores, enfim, diversas formas e texto que retratam esta problemática que sempre nos tocou. E eu selecionei um poema que é conhecido de todos, e é um poema pequenino, mas que eu acho que diz muito, que é de Fernando Pessoa, A Mensagem. Portanto, é importante aqui e ver que neste poema, e que sobretudo os primeiros versos são conhecidos de todos. Então eu passo a recitar, vamos lá ver. Diz assim: Mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa, Mensagem, na 10ª edição das Edições Ática de Lisboa, de 1972. Portanto, como vemos, é uma temática que é transversal e, portanto, que toca a todos e, de facto, esta questão da imigração e esta questão de ir a salto, de levar os carneiros, perguntamos, valeu a pena? Vamos pensar que sim, como diria o poeta, que valeu a pena e tudo vale a pena. Por isso, muito obrigada. Neta de contrabandista, filha de contrabandista, e isto dá-me alguma bagagem para poder falar no que eu vou dizer. Quem pensa que era fácil depois chegar a Vilar de Perdizes e transportar as pessoas para a Espanha, falta aqui um elo, uma ligação que eu acho que é importante dizê-la. As pessoas de Vilar passavam muito facilmente para a Gironda, ou para São Cristóvão, ou para Samelhão, porque iam a pé. E então, como Vilar tinha muitos terrenos a confinar na raia, era muito fácil, eles iam,
ficavam muitas vezes a trabalhar durante o dia e passavam só à noite. Também havia o contrário, as pessoas juntavam-se na taberna, muitas vezes na taberna do tio Amadeu, que era o meu avô, e distraíam os guardas. Os guardas iam para lá, jogavam as cartas e havia sempre alguém que vigiava. Estava cá fora e vigiava. É assim, desde as crianças, aos jovens, às mulheres, toda a gente colaborava. Isto é importante que se diga. Até o padre, exatamente. Quando fui para a França a atravessar o rio, caiu e diz: "Oh rapaz, a minha França é esta." O que lhe valeu foi os ramos de Vilar que puxou por ele lá. Depois, lá conseguiu trabalho em França, era coveiro. Diz: "Eu estava com sapatos rotos e o defunto levava os sapatos de lado." Eu digo-lhe assim: "Ó amigo, para a tua viagem chegam-te os meus." Falando do azeite, quando traziam ninhudos que iam para lá, vou contar também uma história verídica. Estava-se a aproximar a matança e duas pessoas de cá foram com os burros e uns outros buscarem vinho à pastoria. Veio à noite a contarem que eles viessem, não apareciam. Da minha casa saiu gente à procura deles. Passava aquele, quem conheceu, talvez daqui dentro ninguém, um motorista que tinha o Sr. Moraes, que era o Alberto, da Terezinha do Papagaio. Esteve lá, era do meu tempo de criança. E o homem veio no tempo da guerra, com os carros puxados a carvão, vinha devagarinho, o meu pai faz-lhe alto, e disse: "Oh Alberto, não encontrou passageiros nenhuns no caminho?" Diz: "Olha, o nevoeiro era muito grande, eu nem sei se eram 4 burros, só souberam 2. Resultado, eles traziam um bocado de aguardente, estava frio, foram bebendo pelo caminho. Ao fim, bobadaram-se, os desgraçados dos burros tinham que trazer os outros e eles agarrados ao rabo do burro. Os guardas eram muito finos, mas eles fecharam a porta e apertaram a porta para abrir. Para vir eu para a estrada, avisaram o meu filho e o meu marido para voltarem para trás, que tinham os guardas presos na corte dos porcos. Achei que foi outra. Da outra vez iam com os odres do azeite, não está a falar bem isto e a calhar também. Iam os homens com o contrabando e a escriboa de Vilar. Tinham um café, que os guardas estavam lá todos. E eu então o que fiz? Já iam por cima do muro e eu segurei a porta, aldrava da porta para não deixar sair os guardas. Só saí da aldrava da porta e disse que eles tinham fechado o muro para lá. Mas como estas fiz muitas. Não, só sendo por dizer porra, mas por isto também não. Por isso eu nunca fui. Fez o caminho de... Veio de caminhonete de Beira da Ponta a Montalegre, foi de Montalegre a Tourém, lembra-te, padre? A casa do padre, a pé, chegou lá com bolhas nos pés, a mãe do padre tratou com a aguinha com sal e não sei o que mais, deu-lhe de comer, e o passador foi o Joaquim, calçou-lhe as meias, e o passador foi o Joaquim Fontes. Isto é para lhes dizer que alguns, há vários tipos, há vários ângulos de análise da imigração. Este é um imigrante fugido à guerra do ultramar, e o outro, meu irmão, também. Portanto, nessa altura, aí por 1961, começaram os rapazes novos a ser mandados para a Índia primeiro, e logo depois de 62 para Angola, Moçambique, Guiné e tal, e como os 2 irmãos mais velhos foram para a Guiné, os 2 a seguir fugiram. Isto para dizer que tem piada, na medida em que não dizem aos pais, fogem sem dizer nada. Não sei como é que eles conseguiram fazer a viagem com 150 escudos no bolso. O que sei é que o Kim Fontes, que está ali a arreganhar os dentes, está ali a rir-se da minha conversa,
agarrou neles, em 2 rapazes, o meu irmão Manel, eu estou a falar do meu irmão que está aí, que foi professor aí, e que esteve lá 14 anos, em França. Vejam bem, foge à guerra do ultramar, o Kim Fontes leva-o à tasca a Randim, em Randim encontra o David, o taxista, que era taxista e que tinha estado 3 anos em casa, em nossa casa, fugido entre 37 e 39, tinha estado em nossa casa na Vila da Ponte 3 anos fugido para não ir para a guerra civil e não ser morto pela falange. A piada está neste ponto. O David, grato, quando ele disse que era da Vila da Ponte, perguntou-lhe de quem era, sou do filho tal. Ah, está bem, então e vós o que ides fazer? Estava com outro, que era filho de um hotel, do Hotel Frankfurt, em Braga. Nós vamos fugir à guerra. Ah, sim, está bem, pronto, então entrei ali para o carro. Meteu-os no carro e levou-os à estação de Ourense. Dali eles lá se desenrascaram e sabe... pernoitaram na cidade de Los Muchachos, em Ourense, e depois para o outro dia, então foram de comboio. Isto para dizer o seguinte, chegam lá, conseguem atravessar a Espanha toda, conseguem atravessar os Pirineus, conseguem arranjar emprego em Tarbes, salvo erro, a cidade de Tarbes, logo ali próximo da fronteira, já na França. Pouco tempo depois são presos e o meu irmão fugiu à guerra de 2 anos, 1 ano cá e 2 anos no ultramar. Foi obrigado a fazer a Legião Estrangeira 5 anos lá. Portanto, é para contar uma história que tem piada, porque é diferente. Estes ângulos da imigração são piadéticos justamente porque são muito variados. Ainda há bocadinho estavam a falar nos que ficam para trás. Normalmente os que ficam para trás eram mortos, não era, Sr. António? Eles matavam-nos, os próprios passadores faziam que vinham acompanhar e não vinham nada. Deixavam-nos andar 200 ou 300 metros e matavam-nos. Primeiro porque não podia, para não serem presos e não descobrirem os outros. E depois porque era um fardo extraordinário, ter que levarem, se fossem para o hospital, também eram presos. Os que ficam para trás normalmente eram liquidados. O meu cunhado, o Amadeu e a Rosa, que estavam em Paris, nas barracas de Nanterre. Eu fui passear até a França e mais 2 colegas, um galego e outro português, fomos de carro. Chegamos a Paris, vimos 2 homens, já ao fim do dia, na berma do passeio, paramos o carro para perguntar para onde era Nanterre. E eles lá nos responderam, mais ou menos, eu percebi que falavam um francês mal falado, perguntei-lhe, est-ce que vous êtes français? Eu não sou português. Diz, eu também sou português. De onde? De Monte Alegre. E diz, nós também somos de Monte Alegre. Eu sou o criado do Dr. Diogo. E o outro diz, eu sou o alfaiate lá da sua casa de Donões. E o senhor deixou-se de padre? Não, eu trazia as calças amarelas. Diz bem, entraram connosco no carro para nos dizer mais ou menos onde era Nanterre. Chegamos já escuro, portanto aí Nanterre eram as barracas pegadas umas às outras. A minha irmã vivia numa dessas. Lá nos disseram qual era a forma de conhecer a casa deles. Quando ouvi falar no Monsieur Caralhot, é aí. Lá fomos escutando a conversa noturna de uns e de outros e lá demos com o meu cunhado a botar caralhos para o lado. A minha irmã arranjou-nos a dormir na barraca. Ele teve que alugar uma barraca de outro vizinho, onde tinham 2 camas, dormimos 2 numa e outro na outra, mas deu-nos uma faca de comprida, daquela de matar os porcos, havia lá argelinos e marroquinos, ou não sei quem, e eu fiquei assim um bocado de medo, se calhar vamos aparecer por aqui a terroristas.
No dia seguinte, não aconteceu nada, quis fazer uma fotografia do ambiente do dia já, das barracas dos angelinos. Tinham crianças cá fora e eu queria tirar a fotografia e sai de lá uma senhora a manifestar que não podia fazer a fotografia e tapou as crianças não puderam fugir com o manto e ela fugiu do âmbito da fotografia e eu não tirei fotografia nenhuma. Mais um testemunho de... Vou-lhe contar que todos vós conheceis, a Rosinha que vendia a fruta aqui na praça. A Rosinha, a senhora Rosa, da fruta que morava no Pelourinho. Ela conta-se esta, que a gente conhece. Quando vieram os nossos franceses, imigrantes, cá eram franceses, lá eram portugueses, não é? E então disseram bonjour, e ela percebeu bijou não tenho cá. E ela diz, não comprei pá, se não comprares cá, é de comprar o quê? E eles disseram que era de barro, diz, não precisa pele. E diz, não é feito de pele, é de barro e do bom. Sabemos o português como havíamos de saber o francês. A propósito do padre dizer que foi a França ver uma irmã, eu também lá fui ver este irmão e outro que depois por lá fugiu e dei por lá umas voltas, em 1971. E lembro-me bem que não eram muitos ainda os imigrantes, porque no Champs-Élysées eram para aí 50 portugueses. Olha, um português, porque o carro atrás tinha um pé. Era um português. Tive que parar para... Ei, calma aí, não há problema nenhum. Mas dava por ali umas voltas e um dia fui ao boate, ouvia dizer, que falava das barracas, como estava a dizer, ouvia dizer que viviam mal, que passavam mal, para pouparam as coroas e tal. E um dia fui ao Bois de Boulogne. Fui ao Bois de Boulogne, lá debaixo de uma árvore, de um carvalho qualquer, ponho-me a mirar, olha o João Chasco e tal. Estava lá um rapaz da Vila da Ponta. Por acaso agora está naquela casa dos velhotes em Pisões, ainda é vivo. E lembrei-me a propósito daqui do Sr. António falar na panela de arroz, estava a fazer com daqueles fogões de petróleo, de dar uma bomba, mas tinham uma panela em cima, quase meio metro. E digo, ó João, de estar aqui sozinho, estava dentro de uma carripana destas jaieiça abandonada, até nem tinha vidros, nem nada. Tinha uns panos, uns bocados de cobertor nos vidros. E, tu estás aqui acompanhado. Eu tinha uma panela enorme em cima do coisa daquele... Não, estou sozinho. E não precisas de uma panela assim tão grande. Eu não precisava assim tão grande, não, mas eu fui ver a panela tinha massa. Diz, estás a fazer massa para quantas pessoas? Diz, o que eram para um alojamento? Não, eu só cozinho 2 vezes à semana. Havia um senhor imigrante, dos primeiros imigrantes na França, que contou a seguinte história. Portanto, estavam lá ainda há muito pouco tempo, não sabiam francês, era ele e mais 3, precisavam de comprar pão e estavam todos na dúvida quem é que ia comprar o pão, porque ninguém sabia pedir. E então ele disse, eu vou. E então chegou dentro da padaria e disse, eu quero um pão para moar e mais 3 pães para 3 moás que estão lá fora. Queria dizer alguma coisa sobre o fenómeno da imigração. O Batista tocou aí num ponto muito importante, porque a imigração baseava-se sobretudo em 2 princípios. Em primeiro lugar, era porque em França, sobretudo em França, e estamos a reportar aos anos 60, à década 60, que se prolonga também até ao 25, grosso modo até ao 25 de Abril, sobretudo até 73, e que se baseia sobretudo na ambição das pessoas ligadas à agricultura, e já na altura a agricultura, portanto, era uma agricultura de subsistência pouco rentável, e então as pessoas tinham
dois fins: emigravam porque procuravam destinos onde pudessem criar riqueza, e por outro lado, e muito bem, o Batista focou esse aspecto, era o aspecto de fugir também à guerra colonial. Esta parte também é muito importante. E já que entramos também na parte lúdica, vamos lá, eu tenho duas anedotas, uma delas eu presenciei em Solbeira. Portanto, as pessoas que na altura emigravam, o fenómeno hoje é exatamente ao contrário, hoje em geral imigram as pessoas qualificadas, e na altura emigravam sobretudo as pessoas ou analfabetas ou próximas dessa situação. E lembro que uma vez em Solbeira há uma pessoa que regressa de férias a Portugal e estavam numa discussão entre duas Marias. Maria, uma, parte tem um bocado de queijo, outra, isso não é queijo, isso é fromage. Cria-se ali uma relação de conflito. E diz ela: Maria, e manda uma carvalhada, diz: porra, está-se mesmo a ver que é queijo e tu estás-me a dizer que é fromage? Há um outro aspecto que eu queria referir, pronto, muito objetivo. Havia dois meios de transporte, que já se falou neles, designadamente um motorizado e outro quadrúpede. Eram muito utilizados os burros naquela época, toda a gente sabe, os burros sobretudo eram para carregar os sacos, porque o passador utilizava o próprio carneiro, vamos assim, para andar a pé. E sei que eles faziam centenas e centenas de quilómetros. Eu lembro-me de ouvir dizer ao meu tio que havia pessoas que iam daqui para a França a pé e antes dos Pirineus já não tinham botas, já só tinham mesmo a sola dos pés para trepar aqueles caminhos. Um aspecto também importante da imigração, uma vez fui surpreendido, eles tinham uma logística, tanto os contrabandistas como os passadores, tinham uma logística já para a época, bastante eficaz. Eu lembro-me que vinham imigrantes dos Açores, da Madeira, que nunca tinham visto os passadores e que eram identificados através de sinais que eles usavam na lapela no casaco, ou numa fita, ou numa flor, ou numa cor de uma coisa qualquer. E depois havia também uma correspondência entre o receptor, o transmissor e o receptor. Isto é muito importante também. Portanto, o passador aqui servia de receptor, havia um emissor em Espanha e outro receptor em França. Esse em França, eu estou-me a referir à França porque era o país que recebia mais imigrantes clandestinos, e para dizer também o seguinte, e depois eu tenho muitas coisas para falar e a minha memória seletiva já não está em muito bom estado de conservação, mas isto deve ser da idade. Eu queria dizer só mais o seguinte: na imigração houve também muita vigarice. Eu sei que, por exemplo, pessoas que vinham de longe, que pagavam ao passador que contratavam a passagem da aldeia de onde ele saía até França, onde alguém prometia que lhe arranjava trabalho, e depois esse imigrante chegava, por exemplo, à Espanha e não fazia parte da relação dos imigrantes que lá o correspondente passador em Espanha tinha porque eles pagavam antes. O espanhol ia à relação, o nome dele não constava da relação e houve muitas pessoas que foram abandonadas em Espanha, sobretudo em território espanhol. Eu tenho pena que aqui eu não é que esteja a tecer qualquer crítica à organização destas sextas-feiras à noite, destes encontros em família, que eu considero que isto que é importante também para ir à memória das pessoas, mas há aqui um elemento que podia cá estar presente e já foi aqui falado, que foi dos passadores vivos, excluindo o meu tio Galo, que já faleceu, o Bino de Vilar de Perdizes, faltou o Fortunato, que também já foi aqui referido. De facto, um dos passadores vivos tem imensas histórias para contar. Histórias essas das mais repugnantes
e algumas também das mais felizes. Então é lá do portugalês. Um grupo foi à França e queria pedir a emenda, mas não sabiam falar o francês, e então há sempre um mais arrebitado que disse: não, quem pede sou eu, que eu sei como é que isto funciona. É só pedir o prato que cada um quer e pôr-lhe um A atrás. Portanto, lá há prato de batata frita, com bife, que se quando tivesse o A, aquilo funcionava. E a verdade é que o empregado punha-lhe tudo direitinho como ele dizia. Portanto, diz o homem: estás a ver como não custa nada? É só pôr lá atrás. No final, diz-lhe o empregado: olha, comeste tens bem, porque eu sou português. Porque senão havias de comer, mas era lá. Eu fui imigrante. Fui imigrante nos tempos difíceis. Fui em 1968, fugi para a França. Sozinho. O que acontece? Pois as pessoas hoje veem a vida muito dificultada, mas naquela altura já havia dificuldades e grandes. Eu acabei o segundo ciclo aqui no externato, que a doutora Margarida dirigia, e de maneira que, pois, tinha que fazer qualquer coisa. Ou ia para professor, ou para regente agrícola, ou então tinha que seguir o liceu. Optei talvez pelo liceu. Fui para Chaves, muita dificuldade, porque arranjar 500 escudos naquela altura era muito difícil. O meu pai estava emigrado desde 63. Eu sentíamos, vinha um, dizia que estava muito bem, vinha outro, dizia que estava, que vivia sozinho, vinha outro que um sorriso do lado, enfim. Eu desconfiava e também tinha a tropa à porta. Eu digo, bem, eu tenho que me desenrascar. Em Chaves já não posso estudar. Portanto, eu tenho que ir para qualquer lado. E então falo com o Serafim de Padroso, pai do José António, encarregado na Câmara, e digo, ó Serafim, opa, eu precisava de ir para a França. Diz, opa, tens que arranjar descontos. Eu onde é que arranjo descontos? Não posso arranjar descontos. Eu só tenho 3 contos, que na altura era o que havia em casa. E diz ele, pronto, vai lá ficar a casa, isto no dia 15 de julho, vai lá ficar a casa que eu lá te resolvo o problema. Aí resolveu o problema. Eu fui dormir então a Padroso e ele lá se encarregou de contratar com o António Cachorro de São Martinho. No dia seguinte vou para São Martinho, e então o Cachorro lá de São Martinho leva-me à Godinha, tira-me o bilhete e mete-me no comboio. Mas não me disse mais nada, não é? Eu levava então uma maletazinha de cartão, das famosas malas, e lá vou eu por aí fora. Mal eu também imaginava que o comboio demorava muito daqui a França. Bem, chego ao meio da Espanha, começa-me a dar sede, começa-me a dar fome, e eu ali sentadinho. Bem, os espanhóis que iam para a pesca, eles desconfiaram e chamaram-me para o pé deles e tal, e para onde é que vens e tal, daqui, dacolá. Bem, e lá foram oferecer umas coisitas, e eu lá fui petiscando e tal, e não trazes água, então como é que é e tal. Bem, lá me meteram no grupo. Bem, cheguei então à fronteira de Espanha-França, tive que sair e lembrei-me do que o António Cachorro me tinha dito. Tu quando chegares à fronteira, a Andaia, tu não vais para a alfândega, porque senão apanham-te. Eu segui a risco ao conselho
E então fico ali, para trás e para diante, para trás e para diante, a guarda civil de um lado para o outro, e eu sentado. Bem, a alturas tantas, lá começam a abrir as grades. Quando abrem as grades, foi um relâmpago aquilo, mandei-me para o outro lado e fugi e está tudo bem. Os guardas civis olharem para mim e eu lá segui. Bem, lembro-me quando entrei na primeira carruagem, só na última que parei, eu já levava bilhete direto a Paris. Bem, lá vou eu até Paris, cheio de fome, cheio de sede, lá chego a Paris, levava então 100 escudos no bolso, que era o que sobrou. Chego a Paris, claro, comecei a ver filas de táxis e tudo, e eu fui-me chegando assim para os táxis. No meu fraco francês lá me dirigia um, e lá lhe pedi para me levar àquela direção. Bem, chego à direção, eu digo-lhe Rue de Procissão 88, Paris 15, sim senhora, e lá vou eu, direito ao Paris 15. Chego lá à Rue de Procissão, a primeira coisa que eu vejo é um café. E digo, bonito, agora enganei-me na direção. 88, agora como é que vou fazer? Ponho-me ali a cismar, e no meu fraco francês lá me dirijo ao Monsieur Robert, e dizendo-lhe que procurava o meu pai, e ele, o xexé e tal, aquelas histórias todas, e eu a olhar para ele, e ele diz, vous êtes fils de Monsieur Lacassio, oui, e tal, e diz-me assim de lado, um de lado que é de Arcos, e vira-se para mim e diz-me assim, tu és filho do Acácio? Sou. Oh, raios da parte, ele não sabe que viestes nem nada. Pois não, pá, mas agora estou cheio de fome e quero comer e beber. E tenho o táxi ali fora à espera porque não tenho dinheiro para o pagarem. Pronto, ele lá solucionou o problema, lá me acompanhou ao táxi, pagamos, e sim senhor e tal. Mas eu fiquei ali assim, entrego aos Remos de Arcos, da terra do Diniz. E então o Remos lá me encaminhou. Bem, lá comemos, lá bebemos e ao fim esperamos pelo meu pai. Lá chegou o meu pai, muito bem, mas eu já tinha sido encaminhado para o quarto dele, que era no cimo do café, que aquilo consideravam-se aquilo hotéis, mas eram quartos individuais, e eu lá segui para o quarto. Bem, disseram ao meu pai que ele tinha roubado o quarto e que o ladrão estava lá dentro. Então, o meu pai chegou lá, ele já não bebia há quase 6 anos, mandou assim umas caralhadas e tal, e eu, ó pai, e tal, então estou rapaz, e tal, aquilo, lá bota o choro e tal, e daqui e daquela, pronto, lá ficamos de bem, já descemos para o café, já fomos fazer de outra maneira, e eu depois toco arranjar o quarto para ficar lá e pronto. A seguir, lá me levo ao consulado, lá tiro no consulado o RSAPIC, que era efetivamente o princípio da imigração, e então depois tiro a cédula consular, tiro o passaporte, porque o meu pai já estava com ela fisgada. Este rapaz não pode cá estar, tem que ir embora, tem que continuar a estudar, mas o dinheiro não chegava. E eu então, pronto, lá me venho embora. Passado 3 meses depois de gozar em Paris, o que nunca gozei em nenhum lado, porque ele dava-me 30 francos de manhã e dizia, pronto, ficas aqui com 30 francos. E então já me juntava com os do Mariano aqui da Portela, lá íamos para Charantonacol para Foare, lá para a feira, lá íamos para Bosque de Bolonha, lá íamos para tudo. O metro aqui solucionava tudo, pronto. E outras vezes íamos para
para a Torre Eiffel, às cambalhotas lá naquela relva, que eram apetitosas, e aqueles franceses passavam, lá, pronto, de qualquer maneira. Mas, resumindo, nem sempre a imigração é má. Nem sempre a imigração é má. Porquê? Foi umas férias, para si foi umas férias, ó Carlos. Eu estive lá 3 meses, trouxe o passaporte, trouxe a cédula consular, trouxe o SAPIC e vim-me embora, com a promessa de que o dinheiro lá aparecia, o que depois não apareceu. Pronto, de qualquer maneira, eu só queria concluir o seguinte, resumindo, que eu estou a ser enfadonho agora já com as pessoas, e de maneira que nem sempre a imigração também é infeliz, porque eu venho-me embora e então agarro na cédula consular, no passaporte e no contrato de trabalho que eles lá arranjaram, e então escrevo ao Ministro Rosa Dias das Finanças, contando-lhe a minha façada, mas também pintando um bocadinho. Mas eu, como patriota, quero cumprir o meu serviço militar. E então ele, ao fim de 6 dias, escreve-me, eu estou no tempo de Salazar, escreve-me o Ministro Rosa Dias para me apresentar em Cascais, para tomar parte nas avaliações que estavam lá a fazer. Eu, claro, percebi aquilo, apresentar-me em Cascais, tal, lá vou às finanças, e então dirijo-me às finanças, o que é que se trata daquilo? Bem, ficaram alarmados, porque de facto naquela altura já havia dificuldades de emprego, e eu fui um sortudo, e escrever ao Ministro Rosa Dias e ele manda-me para as finanças. Bem, lá fiquei nas finanças toda a vida. O problema da língua é sempre um problema, agora é mais fácil, porque quem imigra é jovens licenciados que não têm emprego e são pessoas que falam bem, seja inglês, francês. Na altura era mais difícil. Penso que a Gorete tem alguma coisa, mais um poema. Este poema é dedicado a todos aqueles que foram imigrantes, que são imigrantes, e diz assim, o título do poema é Eles. Ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos, ei-los que partem, velhos e novos. Ei-los que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Ei-los que partem, olhos molhados. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não. Virão um dia ou não. Manuel Freire, o nosso amargo cancioneiro, coligido por José Vial Moutinho. Muito obrigada. Antes de mais, os parabéns pela escolha do tema. E acho que o número de participantes neste serão demonstram que quando o tema de facto toca a vida de cada um de nós, todos nós nos sentimos chamados a comparecer e a dizer alguma coisa. E hoje o número de participantes é também um símbolo disso. Todos nós temos familiares que são imigrantes e como hoje já aqui alguém fez esse trocadilho, a minha mãe também foi imigrante e o meu pai também foi imigrante. E eles fazem parte do grande número dos chamados retornados, embora eu tenha nascido lá. Depois recordar que foi pena hoje não passarmos aqui algumas imagens de um dos documentários feitos pelo Ecomuseu, o Admanso Oliveira, que aborda muito bem esta temática da segunda e da terceira geração, que aqui já alguém hoje falou. Este poema que a doutora Gorete acaba por ler agora é símbolo disso, porque a primeira geração, quer a gente queira, quer não, era uma obrigação. A imigração na primeira geração era uma obrigação. Ou ia para o seminário, ou passava fome, ou imigrava. E entre as três, também havia aquela de estudar, mas estudar naquele tempo era no seminário. Não havia quem tivesse dinheiro para estudar, a não ser honrosas e brilhantes exceções. E dar aqui nota de um pequeno pormenor que existiu no nosso concelho. Como as primeiras imigrações foram para o Brasil, uma das nossas aldeias que mais imigrantes teve no Brasil foi Pitões das Júrias.
e Pitões, constituiu uma comissão, chamada Comissão de Melhoramento de Pitões das Júnias, que fazia a transferência de verbas para Pitões. Ainda hoje temos os livros no Polo de Pitões com a contabilidade, sobretudo para pagar as vacinas das crianças e para fazer com que os mais pequeninos tivessem melhores condições de vida e de sobrevivência. Não ocupo mais tempo, mas acho que há aqui duas pessoas que hoje deviam dar o testemunho. Um é o que está escondido atrás da Câmara, porque é o símbolo de uma nova geração de imigração para países diferentes, que é o João Xavier, que eu desafio. E antes disso, um primo meu, que eu desafio a dizer o que é ser filho de imigrante, porque também se sofre do lado de cá. Boa noite, eu sou filho de imigrantes e, de alguma forma, aquilo que eu queria transmitir é o seguinte. O meu grande primeiro problema foi no dia de casamento do meu pai. No dia em que casou, dormiu ele, os padrinhos, a noiva e o sogro na mesma cama. O problema que eu tive foi concebido não sei como. A minha mãe foi para... Não sabia falar francês, fiquei com o nome igual ao do meu pai. O meu pai, projetando o seu futuro e como queria um dia regressar à sua terra natal, e tentou poupar o dinheiro para usar o resto da vida dele na sua terra natal, resolveu-me enviar para o seminário. E aqui começam as minhas viagens de imigração. Todas as férias eu ia para o pé do meu pai, naquelas famosas carrinhas de transportes que andavam por aí. E era o maior prazer que eu tinha, era viajar com 10, 11, 12 e 13 pessoas dentro da carrinha. Eu tinha documentos legais, porque tinha nascido em França. Os meus documentos serviam para passar pessoas clandestinas. Outras vezes, como era gente a mais e como era mais leve, em Vila Verde da Raia, era eu que passava o rio, porque a pessoa que levava o meu passaporte pesava 80 ou 90 quilos, eu pesava para aí uns 15. E o grande prazer que eu tinha, como estava num seminário com 10, 11, 12, 13, 14 anos, era o senhor da carrinha, que era muito simpático, deixava-nos adormecer ali na zona de Burgos, perto da fronteira, e iam desfrutar um bocadinho dos prazeres visuais com meninas a fazer striptease. E eu e os meus colegas que andávamos num seminário, não é? Fruto proibido, fazíamos de conta que dormíamos, fugíamos da carrinha e íamos espreitar por todas as janelas. E era assim, de alguma forma, o testemunho que eu queria dar dos prazeres que eu tive. Enriqueceu-me imenso ter os contactos entre Portugal e França. Tenho muitas histórias de muitos imigrantes, pessoas de muita idade que conheci por este concelho fora, e de alguma forma era este testemunho que queria deixar de uma nova geração que não tinha nada a ver com isto, mas que era vítima destes pequenos pecados, e desculpe para as fontes de estar aqui a revelar este tipo de coisas. E aprendi muito, vi muito, conheci muito, fruto de facto os meus pais um dia terem optado por emigrar e ter feito a sua vida no estrangeiro. Os pais foram para a América em 1976, por isso foi numa época que já não era muito difícil. Havia um senhor chamado Sr. Dinis Silva, que arranjava contratos de trabalho nos Estados Unidos, e que muitas famílias foram para lá, mas para nós foi muito fácil, porque meu pai tinha um bom emprego aqui e levava bastante dinheiro, porque nós fomos por lá com 2 outras famílias, fomos para Pensilvânia. 3 semanas depois, a minha mãe tinha o contrato de trabalho lá, e 3 semanas depois deram um cartão verde. Agora, esse cartão verde lá nos Estados Unidos leva por volta de 10 anos a conseguir, e muitos não conseguem. Foi na época que muitos imigrantes
foram para a América desta zona e eles vivem numa área chamada Ludlow, Massachusetts, e muitos daquelas pessoas que faltam aqui agora vivem lá e estão bem. Mas para as crianças que foram para lá, eu só tinha 11 anos quando fui, havia um programa que ensinava a falar inglês e levava 3 anos e a gente integrava-se facilmente. Mas mesmo assim, através dos anos, quem tem um sotaque é considerado inferior e tem que combater isso tudo. Mas agora está a funcionar melhor. Mas, enfim, ouvindo estas histórias das pessoas que foram para a França, tiveram um tempo horrível. Os que foram para a América já não foi assim tão difícil. E lá há centenas e centenas de pessoas destas áreas que convivem diariamente uns com os outros, sabem perfeitamente o que se passa aqui e são lá bastante felizes. Por isso, a imigração também é boa. Pessoas da minha idade entregaram-se completamente, estudaram e vivem lá bem. Por isso, há muitos que não voltam e outros que voltam. Nós hoje também temos a imigração. A imigração foi uma coisa muito boa para os, nomeadamente para nós, para as razões que é o que mais nos interessa, mas para os portugueses que partiram de todas as idades naquela altura, aí pelos fins dos anos 50, já, e é completamente diferente do que estamos a assistir hoje. Vocês hoje vão a uma cidade, vão a uma vila, e quando há 40, 50 anos encontravam 100, 50, 300 jovens, hoje não encontram. Encontram na imigração rapazes formados, raparigas formadas, com cursos, não têm emprego e, portanto, é uma imigração completamente diferente da que estávamos a falar. Falou aqui o Sr. António e ali o Sr. João. Temos gente muito esclarecida, muito erudita até, que arranjam bons empregos quando arranjam, nem todos com certeza vão arranjar, mas isto revela um crime pelo qual Portugal está a passar. Nós estamos a perder massa crítica, nós estamos a perder inteligência, não é só braços de trabalho. Nós estamos a perder cultura, nós estamos a perder saberes, gente que fica lá fora que tem que emigrar porque não arranja trabalho em Portugal. A nossa imigração atual é justamente o polo oposto da outra. É quase toda gente jovem, gente com estudos, gente que fazia falta cá para engrandecer o país, que efetivamente tem que emigrar. Um fenómeno da imigração que foi aqui tratado e muito bem com os contornos cômico-satíricos que dispõem bem a plateia e que dão condimento a este serão. É um fenómeno que é mundial e que dá a impressão que está no nosso ADN, no ADN de Portugal, infelizmente, porque a imigração cheira a escravatura e nós, portugueses, fomos quem iniciou o tráfico dos escravos à escala mundial. Sob o pretexto de que íamos difundir a fé e o império, nós fizemos e cometemos as maiores atrocidades. Depois, quando começou o surto imigratório, nomeadamente para os países da Europa, porque antes já tinha acontecido para a América e para o Brasil. Há zonas do nosso país, como o FAF, e também, já foi falado aqui, Pitões. O livro de Ferreira de Castro fala de um Leonardo que veio imigrado do Brasil e trouxe umas lecas e deu nas vistas em Padronelos. Portanto, quando depois começou o fenómeno imigratório para a França e para os países da Europa Central, aí nós adotámos já a posição, aí fomos como é que é dizer, escravizámos e sujeitámos-nos à escravidão. Porque as histórias da imigração, que nunca foram verdadeiramente contadas, infelizmente, não estão em livro, não abundam muito. E essa é uma história que vai morrer sem ser contada. A verdade é que há que dizer aqui que quem se submeteu ao surto imigratório, essas pessoas foram verdadeiros heróis. E há que lhes tirar efetivamente o chapéu. Essas pessoas que sofreram tanto para sair daqui, chegaram lá
levaram anos a serem integrados, ainda hoje não são verdadeiramente, e como disse ali não sei o nome, a Sílvia, ainda hoje são segregados nos países de acolhimento. Eu vivi uma experiência na Suíça, onde tinha lá um irmão e senti-me mal, porque os portugueses na Suíça vivem, digamos, completamente ostracizados. Há racismo. E, portanto, os nossos homens, as nossas mulheres, os nossos compatriotas aguentaram tudo isto e, portanto, são verdadeiros heróis. Há um livro de José Rodrigues Miguel que aborda o fenómeno, que fala num livro que se chama, cujo título é Gente de Terceira Classe, e que o João Rodrigues Miguel é dos anos, sei lá, 40 ou 50, e que fala numa senhora de Cabril que foi para a América e levava um gigo com laranjas no barco e levava uma pita. É comprar o livro, que ele está à venda aí em todo o lado, e verificarão que aquilo que digo que é verdade. Imigração. A imigração é o fenómeno típico dos países e dos povos que sofrem, que se querem libertar. E no nosso caso, andamos quase como andaram os hebreus, ou os judeus, que foram comandados pelo Moisés, nos anos todos de peregrinação até chegarem à Terra Prometida. E nós ainda andamos também à procura da Terra Prometida. E para terminar, reparem só nisto, reflitam só nisto. Nós somos um país de imigrantes. Exportamos, mandamos para fora. Primeiro mandamos mão de obra barata e hoje mandamos mão de obra qualificada que não deixa de ser barata, porque continua a ser mal paga por todo lado. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona. E o que é mais grave no meio disto tudo é que nós assistimos a isto tudo e não paramos um bocadinho para pensar. Porque, reparem, a experiência que eu tenho, e vocês têm quase todos também, é esta. É que toda a gente que imigrou, muito poucos são aqueles que expressam vontade ou têm a intenção de voltar. O que significa que nós maltratamos essa gente que foi obrigada a partir e ainda nunca conseguimos nivelar a economia do nosso país para que pudessem absorvê-los. E alguns que fizeram a experiência de regressar, chegaram aqui e muitos já tiveram que voltar e refazer novamente as suas vidas. Portanto, isto é preocupante, sobretudo se pensarmos que em determinados momentos da nossa história, a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente nos anos 70 e 80, Portugal viveu ou sobreviveu com as remessas dos imigrantes. Portanto, a eles lhes devemos muito, fazem parte da nossa história. Foi tudo gente que o país e a República maltratou e, se calhar, já eram horas de todos havermos criado as condições para os podermos acolher, porque muitos deles, atenção, todos nós conhecemos muitos deles que estão bem na vida, têm, se calhar, muito dinheiro e não se atrevem a investir em Portugal. Por que será? É sobre isto que nós temos que pensar. Uma ocasião, este ano, eu encontrei um imigrante que é ali da terra da Gorete, investiu muito dinheiro em Braga, investiu dezenas de milhares de contos em Braga e hoje está arrependidíssimo daquilo que fez, porque comprou apartamentos, as pessoas não lhe pagam renda, comprou espaços comerciais que já estão fechados e com os vidros todos partidos e os inquilinos nunca lhes pagaram renda, e os processos que têm em tribunal arrastam-se há 10 anos e há 15 e há 20 e não têm solução. Portanto, e as pessoas são gente da nossa família, são nossos compatriotas que sofreram, que foram embora porque aqui não lhes demos as condições. Nunca lhes permitimos as condições também de regressar. Foram aliciados com campanhas de juros baratos e não sei o quê para investir em Portugal. Investiram e estão arrependidos de o terem feito. Era isto, para terminar, para que a noite tenha assim um bocado de ar mais de reflexão e de seriedade, porque a imigração é, no fundo, é isto.
é um ato de desprezo por muitos dos nossos compatriotas que não soubemos dar-lhes condições para viverem ao pé de nós e sofreram, foram escravizados, foram perseguidos, ainda hoje vivem ostracizados lá nos países de acolhimento, a maior parte deles, porque no fundo, e mesmo nós os ostracizamos, porque lá onde estão chamam-lhes portugueses e nós aqui chamamos-lhes franceses. Portanto, há aqui qualquer coisa que bate mal. Com o vinho e ao lado do vinho apareceu este livrinho, que é a obra completa de Luís de Camões. Luís de Camões foi um imigrante. Estive na Gruta de Macau, onde ele também estaria e escreveria muitas das suas obras. E em homenagem a esse homem, e foi o cantor épico, lírico e dramático do português, estamos na Semana do Livro. Este é um livro precioso que, de facto, apareceu junto na mesma casa de onde apareceram as garrafas de vinho, e eu iria ler, falando, se fosse Camões, lia com outro sentimento, mas vou ler a dedicatória que ele fez aos imigrantes. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da terra urbana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. E também a memória gloriosa daqueles reis se vão dilatando, daquele reino se vão dilatando. A fé e o império e as terras viciosas da África e da Ásia andaram desbastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. E assim terminamos com um grande poeta e com o grande Padre Fontes. Agradecer ao Padre Fontes, ao Professor Batista, ao Sr. António, ao Sr. Manela. Vamos cantar a canção do imigrante. Há no seu crer um só desejo afinal, o de morrer em Portugal. Há no seu crer um só desejo afinal, o de morrer em Portugal. Obrigado.